pessoas, eu sou a Safira e hoje a gente vai começar mais um vídeo falando sobre as leituras do mês, dessa vez o mês de julho. Gente, esse mês foi um fiasco em comparação ao mês de junho. No mês de junho eu li 10 livros e esse mês eu li metade, eu li 5 livros. Porque foi um mês que eu realmente decidi que eu não ia me dedicar tanto à leitura, porque eram as férias da faculdade de medicina da minha prima. Então ela ia vir aqui pra cidade que eu moro e a gente ia ficar praticamente o mês todo juntas. Então eu queria sair, eu queria estar com ela, então não ia me dedicar tanto a ler igual eu me dediquei o mês de junho, que eu voltei com o canal, voltei a trazer conteúdo. Então, pra mim, 5 ainda tá bom, mas, assim, li muito pouco. Eu li pouquíssimos dias do mês. Tô falando isso meio que pra justificar. Esse vídeo, pelo menos, não vai ficar tão longo quanto o vídeo de leituras do mês de junho. E isso já tá me animando bastante, porque eu não gosto muito de gravar vídeos tão longos. Se você gosta de vídeo resenha, já deixe seu like, porque eu acho que vai ser um vídeo legal. Vamos falar um pouquinho dessas 5 leituras. Vamos começar falando sobre A Idade Decisiva, 20, que é um livro de não ficção, que eu já falei aqui no canal que eu tava lendo ele, e foi um livro que, assim, eu adorei. Eu não tenho esse preconceito com autoajuda ou livros de não ficção, galera, eu não ligo muito pra isso. Se o livro tiver características das quais eu quero conhecer, eu quero saber, eu não ligo nem um pouco de ler. Antigamente o preconceito era um pouquinho maior, mas hoje eu não ligo muito não. E foi por isso que eu peguei esse livro aqui, porque eu vi pulando assim shorts aqui mesmo, YouTube, eu vi uma menina falando que esse livro abriu muito a mente dela, que é um livro basicamente onde a nossa PhD, Meg Jay, vai falar de como que é importante a casa dos 20 anos. Porque a nossa juventude, a gente tem uma ideia de que com 20 anos a gente tem que curtir, aproveitar, porque a gente tá assim no auge, a gente tem o nosso dinheiro, a gente tem a nossa juventude, força, vigor, então a gente tem que aproveitar. A nossa PhD, ela fala que concorda com isso, que acredita nisso, mas que algumas oportunidades da nossa vida, elas só surgem quando a gente tem 20 anos. Então não é porque eu tô com 20 anos que eu vou a shows, que eu saio, que eu namoro e não sei o que eu simplesmente vou abandonar, eu não vou estudar, eu não vou ter ambições numa carreira de trabalho, eu não vou pensar em me profissionalizar, porque depois essas oportunidades pra mim vão passar e não tem mais chances de acontecer uma grande mudança na vida. Ela fala que basicamente a gente chega nos 30 anos querendo ter a família dos sonhos, querendo ter uma estabilidade financeira, mas a gente não buscou nada disso com 20. Então, assim, é um livro muito necessário se você tá passando por essa fase de... E agora? Cheguei nos 20 anos, tô com 24 anos, eu não tenho meu carro, minha casa, ainda moro com os meus pais, eu não tenho namorado, eu não tenho relacionamento e eu tenho que curtir e viver. Esse livro aqui ele vai abrir um pouco seus olhos. Primeiro, porque tira um pouco daquela fantasia que a gente tem de que a gente tinha que ter tudo isso, de que a gente tinha que estar tendo uma vida incrível. E, gente, não. Os problemas começam, a responsabilidade começa. Normalmente a gente começa a ter muita crise de ansiedade justamente por causa do trabalho, dessa mudança, da pressão. Então, assim, é tudo muito novo, é muito real, muito intenso. Então não é a fase de tipo assim, nossa, tá tudo maravilhoso na minha vida. Não é isso. Esse livro, ele abre muito os nossos olhos porque você vê pessoas reais falando que, sim, foram anos difíceis, anos de angústia, de ansiedade, de preocupação, de ver que a vida tá estagnada. E ao mesmo tempo a gente vê uma mulher que fala que tem como a gente se divertir, a gente curtir, aproveitar os nossos 20 anos, mas pensando nos meus 30, pô, eu vou dar o meu melhor no serviço, eu vou tentar me profissionalizar, eu vou tentar buscar as oportunidades, eu vou tentar crescer profissionalmente, para daqui a uns anos eu estagnar, eu tá de bem assim com a minha vida, eu não precisar me esforçar tanto. Enfim, é uma ótima leitura, 5 estrelas, eu super recomendo, mas é aquilo, não é uma fantasia nem nada disso, é aquele livro pra te tirar da sua zona de conforto e te trazer um pouquinho pra realidade. Depois, eu li um livro que eu já tô querendo ler há anos, e sim, eu acho que é uma fantasia, acho que a gente pode chamar assim, que é O Substituto. Não é um livro hypado aqui no Booktube, é um livro que foi indicado pra mim pela Booktuber Beatriz Paludeto, ela já me indicou várias das minhas leituras favoritas. E eu comprei esse aqui num sebo, foi bem baratinho, acho que eu paguei R$16. Não sei, com frete, acho que eu paguei R$6 e com frete, que era 15, que é muito mais caro que o livro, deu 21, eu não lembro. No meu vídeo de unboxing do mês da Prime, com certeza tá o preço dele, tá? Vocês vão lá e confiram. Mas foi bem baratinho e basicamente esse livro aqui ele vai falar sobre uma cidade onde é bizarro, assim, o clima da cidade. As pessoas não tem um sol
escaldante, aquele dia ensolarado, bonito, não existe aqui nessa cidade. Mas também não existe catástrofes e tragédias naturais e ambientais. A terra é muito boa. Tudo que eles produzem, eles não têm margem assim de erro, de prejuízo, porque não choveu, porque a terra não produziu, porque os vermes devoraram, as pragas, né? Eles não têm nada disso, a terra é muito produtiva. Só que em compensação, coisas bizarras acontecem na cidade. Por exemplo, uma criança sumir de 7 em 7 anos, ou uma criança tá bem num dia, no outro dia ela tá muito doente e falece, e ninguém fala sobre. Há alguns mistérios, assim, na cidade. E esse aqui a gente vê que o nosso protagonista, ele é um substituto, ele tá nessa família aqui, mas é como se ele não fosse nessa família, sabe? E ele começa a investigar as coisas dessa cidade, some uma menininha, na verdade ela não some, ela tava bem e depois ela morre. E ele começa a se incomodar com o fato da cidade ser muito estranha, dele ser estranho. Ele não consegue, por exemplo, ficar perto de sangue, do cheiro de sangue. Ele parece que vai desmaiar se ele ficar perto. E ele vê que isso não acontece com as outras pessoas. Então, assim, é uma descoberta. A gente vai junto com o nosso protagonista novo. Ele tem, acho que uns 16 anos, não sei, por aí. Atrás de por que a cidade é assim, por que ele é assim, e a gente vai descobrindo coisas bizarras. É aquela fantasia bem esquisita e estranha, com seres macabros. É bem o estilo de leitura da Safira, né? Aquela leitura pra me distrair. Mas eu gosto bastante, porque aqui a gente tem um mundo paralelo com o mundo real, com o mundo sombrio, dark, mas a gente tem uma construção de amizade aqui muito legal, muito forte. Cara, o melhor amigo dele, ele chama, tipo assim, a gente precisa desenterrar um corpo. E o cara vai, e não faz perguntas. E eu fico assim, gente, isso aqui é uma amizade verdadeira. Enfim, eu gosto muito das relações aqui. Aqui a gente vê uma relação fraternal que eu nunca achei em livro nenhum. A gente vê aqui ele com a irmã dele, que no final do livro você vai entender mais ou menos que nem era pra eles terem uma ligação tão próxima como eles têm, só que eles têm essa ligação. O amor aqui é um amor fraternal, sabe? Ele é tipo que o ápice desse livro. E eu me identifiquei muito, porque normalmente a gente não vê nada na literatura, no cinema, na música, nada que fale de como que irmãos se amam. É normal, e eu tenho uma ligação muito forte com o meu irmão, então eu me senti muito representada nesse livro aqui, sério, eu gostei bastante. É uma leitura legal, se você tem esse gosto mais sombrio, né? Não tem grandes acontecimentos, tipo, não sei como explicar, não é Jason de Sexta-feira 13 aqui, não é Fred Krueger, não é nada disso, mas tem essa vibe dark, sacrifícios de sangue, monstros, criaturas sombrias, essas coisas tem, mas é muito legal, eu gostei bastante desse livro, devorei também, não é uma leitura difícil, ó, tem algumas marcações, então recomendo, eu acho que eu dei 4 estrelas, alguma coisa assim. Depois, eu culpo muito este livro pelo mês ter sido muito ruim de leituras, porque papo de eu empaquei 20 dias nesse livro aqui, que o livro se chama Fúrias, que eu tava esperando tudo desse livro e eu fui recompensada com um grande nada. Eu amei essa capa e eu comprei esse livro por causa da capa, porque é um livro feminista. Eu não tenho nenhum desejo de ler autoras feministas assim sobre o movimento, eu não sou adepta ao movimento. Mas eu comprei por causa da capa e porque ele é um compilado de contos. Eu gosto de contos, sabe? Eu não tenho nada contra, eu gosto de livros de conto, até tenho bastante na minha estante. E aqui, ó, histórias de mulheres perversas, selvagens e indomáveis. Eu gostei muito da proposta do livro. Qual era a proposta do livro, Safira? Basicamente, chamar todas essas autoras e pegar uma palavra que denegria a mulher ao longo dos séculos e transformar em um conto. Pô, tudo. A proposta é muito boa. Eu achei maravilhosa essa ideia, de verdade, gente. Eu tava esperando uma escrita maravilhosa. Eu tava esperando mulheres fortíssimas. E eu recebi, assim, absolutamente nada. Eu recebi histórias confusas, histórias nojentas. Cara, tem uns negócios aqui de verdade que é bizarro de ruim. Eu recebi histórias abertas, histórias que você não entende o final. Eu recebi histórias que a palavra não tinha a ver com a história. Então, tipo assim, tem vários contos que horríveis. Tem um conto aqui que basicamente é cópia do que aconteceu na Bíblia, inclusive é o conto Guerreira, que conta a história
de uma mulher que matou um general que estava meio que perturbando o povo dela. E ela era uma juíza. Eu não sei se foi plágio, eu não sei se foi inspiração, eu não sei o que foi, porque eu não li nada sobre esse livro das autoras comentando, enfim. E se essa autora se intitula feminista cristã, eu não sei. Mas é uma história bem próxima do que aconteceu na Bíblia. Inclusive, até as falas, tem falas que são muito bizarros. Pra quem não leu a Bíblia, não conhece a Bíblia, tem sim. Tem uma juíza em Israel, uma época, que é Débora. Ela vai na guerra com o cara só vai se ela for. Ela fala que Deus vai dar então a vitória na mão de uma mulher. E é uma mulher que mata o general, é uma outra mulher. Acontece isso num conto aqui. Então, tipo assim, o único conto que eu gostei foi esse. Acho que teve mais um conto também que eu gostei, mas tipo assim, bem ruim, gente. Esse livro aqui eu não recomendo. Eu achei confuso, eu achei problemático. Muitos dos livros, dos contos, eu achei muito ruim. Eu dei 2 estrelas e mais por causa da proposta. A proposta é incrível. Elas deviam muito... Ai, meu Deus, que cansativo quando um livro promete tanto pra você e não entrega nada. Depois, eu já estava de ressaca, eu estava brava com esse livro, porque eu passei 20 dias pra ler aquilo ali. E eu fui ler um dos livros que quem comprou foi a minha tia, na última compra que ela fez. Acho que vai sair vídeo no canal. O próximo sábado deve mostrar esses livros que eu ganhei com ela aqui. E ela comprou esse Nado Livre da Lily Reinhardt, eu não sei se é assim mesmo que fala, que basicamente é um livro de poesias e ele é lindíssimo. Olha só, ele tem páginas, a cor todinha do livro é branco, rosinha claro e vermelho. Eu achei lindo o livro. Eu já tinha falado pra minha tia que esse livro ia ficar na minha estante, mesmo que eu não gostasse dele. Ia ser tipo aquele Fúrias ali. Só que eu gostei. É um livro de poesias, assim, que ela colocou... Olha o que tá aqui atrás do livro. Pelo jeito, eu sou seu novo livro de cabeceira. Aquele que não te deixa pegar no sono, de tanto virar minhas páginas. Dedos se demorando em mim pra você não se perder. É um livro que era pra autora. Veio até com um cartãozinho aqui quando eu comprei. Que ela está... A autora promete entregar com poesias sobre relacionamentos jovens. Então as poesias que tem aqui são muito intensas sobre o primeiro amor, sobre a primeira entrega e sobre a primeira decepção, é óbvio. Mas são poesias muito intensas, entendeu? Eu gosto bastante disso. Eu achei as poesias assim... legais. Assim, a gente lê esse livro aqui em menos de 1 hora, ele é muito curto. As poesias também são pequenas, são super fáceis de você ler rápido. Você não precisa ler tudo do jeito que eu fiz, que foi devorar o livro. Você pode ler cada dia uma, e eu acho que dá super certo também. Mas assim, eu não acho que dá pra comparar isso aqui a um Carlos Drummond de Andrade, tá, pessoas? Mas também não achei ruim. Do jeito que falam, por exemplo, que é outro jeito de usar a boca, coisa assim. Eu já li, eu também não achei horrível. Mas, vocês entendem? Eu acho que é bem ali. Bom, mas não poético pra eu me lembrar daqui a 30 anos, sei lá. E por último, eu fui ler um clássico, mas um clássico curtinho, rapidinho, que foi A Morte de Ivan Ilitch, que eu li no último dia do mês. Eu li ele, gente, no trabalho em 2 horas ou menos. Olha só. Eu lembro que eu levei ele pro trabalho pra ler no trabalho e, tipo assim, eu cheguei no meu trabalho. 1 hora depois eu já tinha lido e queria outro livro pra ler. Muito bom. Mas, basicamente, o livro vai falar sobre a morte de Ivan Ilitch. Ele vai contar a história desse homem, ele vai contar como que ele cresceu na vida, por que ele se casou, como que foi o casamento, como que foi a criação dos filhos e como ele morreu. Assim... tem muitas coisas legais, muitas sacadas que o livro te dá, muitos ensinamentos, muitos tapinhas na cara, como sociedade vê, como que a gente é falho, como que as pessoas são muito idiotas, como que as pessoas são muito egoístas. Nossa, esse livro tem demais. Tem horas que você fica com dó do Ivan Ilitch, tem horas que você acha que ele é realmente muito qualquer coisa. Enfim, basicamente você lê uma biografia. Mas eu não sei dizer por que eu gostei bastante desse livro. Eu não sei se foi o fato dele ser objetivo, curto, rápido, e mesmo assim ter dado essa sacada que me, sabe, não sei de explicar, mas eu gostei muito da leitura, recomendo. Foi primeiro livro de literatura russa que eu li na minha vida e eu gostei demais. Eu pretendo continuar lendo esse tipo de literatura porque me pegou muito, assim, muito bom. Gente, pessoal, essas foram as minhas leituras de julho. Acho que é esse mês, eu sempre confundo, mas
Me contem aqui embaixo quais que foram as suas leituras desse mês e até o próximo vídeo.